Olá, alunos do sétimo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento nós vamos ver aí o objeto de conhecimento da nossa aula de número 32. No nosso objeto de conhecimento temos máquinas simples e no detalhamento, princípios e conceitos mecânicos aplicados nas alavancas, roldanas e gangorras. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para iniciarmos a nossa aula, que vai falar sobre máquinas simples, a gente tem aí alguns exemplos de máquinas, né? E quando você pensa em máquinas simples, talvez venha aí à mente que seja aí alguma coisa relacionada à manutenção, a máquinas, a trabalhadores, né? Mas eu vou te mostrar que essas máquinas simples, elas estão muito mais próximas de nós do que nós imaginamos. Estão aí no nosso cotidiano. Você observa aqui que nós temos alicates, engrenagens, temos rampas, né? Entre outros objetos. Esses objetos podem estar aí no nosso dia a dia, né? Geralmente lá na caixinha de ferramentas, né? Mas existem outros objetos que também são consideradas máquinas simples que nós manuseamos cotidianamente. Por exemplo, a sua tesoura de cortar papel, aquele pegador, né, de macarrão na sua cozinha, a gente tem a pinça de sobrancelhas, então existem vários objetos que são considerados máquinas simples. E para que essas máquinas servem? Elas servem para facilitar o nosso dia a dia. Nós, seres humanos, nos diferenciamos de outros animais, por exemplo, pela habilidade que nós temos em manusear essas máquinas simples e porque também a espécie humana desenvolveu essas máquinas, né, ao longo da história da humanidade. E com isso a gente pôde facilitar o trabalho, muitas vezes além da nossa força, né, podemos utilizar essas máquinas simples para facilitar o nosso dia a dia. Então é sobre isso que nós vamos conhecer um pouco mais. Então observe aí na imagem que nós temos falando um pouquinho sobre essas máquinas. Para que elas servem? Elas vão aí servir para aumentar a intensidade de uma força aplicada. Então imagina que você precisa de repente levantar um objeto muito pesado. Uma máquina simples vai servir para aumentar essa intensidade da força que a gente precisa aplicar para isso. Ela também vai aumentar a distância em que essa força age ou vai mudar a sua direção. Então imagina aí que você precisa aplicar uma força por muito tempo, né? Imagina aí que você quer, por exemplo, levantar essa bola durante uma rampa, né? Essa rampa pode ajudar aí nesse processo, né? Pode facilitar esse processo, certo? A gente observa ainda, olha, que essas ações, elas vão reduzir o tempo e também o esforço necessário para executar uma tarefa. Então, se não fossem essas máquinas simples no nosso dia a dia, seria muito mais difícil, né? Como nós iríamos aí manipular certos alimentos, como nós iríamos aí mover, né, alguns móveis dentro da nossa casa ou fazer mudanças. Então, a gente vai ver que isso está muito próximo do nosso dia a dia. Observe ainda que as máquinas simples, o uso delas, né, ela vai facilitar aí a execução de um simples movimento. Você observa na imagem, olha, que um homem, né, ele tenta mover aquela rocha. E para mover aquela rocha, ele usou aí um pedaço de madeira, né, pode ser de ferro também, e uma outra pedra onde ele vai apoiar essa madeira, né, para então mover essa rocha. Então isso já acontece, né, desde a antiguidade, as pessoas vão usando essas técnicas, usando essas ferramentas mais simples para fazer trabalhos do cotidiano. A gente observa também que são exemplos desse tipo de máquinas simples. A gente tem exemplos aí, a alavanca, a polia, a cunha, que a gente também pode falar aí do machado, né? Ele é um exemplo de máquina simples, o parafuso e o plano inclinado, que é isso que a gente viu ali, né, na forma de uma rampa, por exemplo, certo? E a gente vai conhecer mais detalhadamente, né, esses tipos de máquinas simples e como eles estão inseridos no nosso dia a dia. Então você já deve aí ter algum dia, né, tentado andar de bicicleta, por exemplo.
Será que você sabe andar de bicicleta? Será que você aprendeu, né? Então nós temos aqui o nosso exemplo diário, né, do nosso cotidiano, uma bicicleta. Você observa que ela é feita aí por um eixo, né, geralmente metálico. Ela vai ter as duas rodas e essas duas rodas vão se movimentar graças aos pedais. Aquela força que você exerce nos pedais é que vai movimentar essa roda, certo? Mas essa roda também só vai se movimentar se ela passar ali por aquelas peças, né, que são giratórias ali dentro da bicicleta. Então, a força que você exerce sobre os pedais vai ser transmitida para essas peças. E essas peças vão funcionar aí como uma máquina simples, né? Ou ela pode também ser considerada como uma máquina complexa, porque ela vai ter mais de uma peça ou várias peças, né, que vão estar juntas ali, encaixadas, para realizar esse movimento. Então, a gente pode considerar aí que existem as máquinas simples e as máquinas complexas. Vamos observar aí exemplos de máquinas complexas. Observe aí, olha, que essas que são determinadas, né, ou denominadas de máquinas complexas, elas são dispositivos formados por duas ou mais máquinas simples trabalhando juntas. Então, se eu tenho ali num objeto mais de uma máquina simples, logo eu vou ter ali, né, uma reunião de várias máquinas simples e vai se tornar uma máquina complexa. Podem conter partes de diversas origens tecnológicas, como componentes eletrônicos e componentes analógicos. Como exemplo, a gente deu aí a bicicleta, mas a gente poderia usar outros exemplos, né? Como, por exemplo, os automóveis, os carros, outras máquinas, por exemplo, a máquina de lavar da nossa casa, que tem vários equipamentos, tanto analógicos quanto eletrônicos, né? Então você já entendeu aí que nós estamos falando de máquinas simples que estão presentes no nosso dia a dia. E para a gente aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, a gente vai ver que esse conhecimento ele está muito atrelado à física, mas não é para se assustar, né? Porque a física ela vai mostrar para a gente como é que acontecem esses fenômenos, né? Existe ali todo um conhecimento científico por trás de tudo isso que a gente está falando e é isso que a gente vai observar agora. Então observe aí, olha, que a gente tem um tipo de máquinas simples que nós vamos falar agora, que são as alavancas. Como é que funcionam essas alavancas, né? Você observa aí na imagem que nós temos um exemplo parecido, né, com aquele homem que estava tentando mover aquela rocha, né? Aqui no caso a gente tem um exemplo de uma caixa. Imagino que ela seja pesada, né? Então para mover ela não dá simplesmente para mover com as mãos. Eu preciso aí uma barra de ferro ou de madeira para movimentá-la. Então aqui na alavanca a gente vai ver que ela é constituída por uma barra apoiada num ponto fixo. O objeto a ser levantado representa a força resistente a ser vencida. Quer dizer, aquela caixa ela está representando a força resistente, né? Aqui é a força resistente que a gente representa pelo FR. Ela que vai exercer uma resistência ao ser movimentada, certo? E aqui a gente vai ter, olha, o ponto de apoio, que a gente vai chamar de zero. Aqui no caso é a pedra, né? Ou a rocha que está ali para servir de apoio. E a gente vai ter também uma força potente, é onde essa força vai ser exercida, certo? Então a gente vê aí, olha, que esse objeto para ser levantado, ele vai representar a força resistente, né, como a gente já tinha visualizado, e ele vai ser vencido, né, essa força resistente vai ser vencida. A força potente ou a força motriz, que está aí representado pelo FP, é a força aplicada na extremidade da barra de ferro pelo operário. Então esse operário, né, a pessoa que quiser mover essa caixa, ela vai ter que fazer uma força nesse sentido aí para baixo, certo? E aí a gente vê mais adiante, olha, que depois que a gente viu aí que existe essa força, né, resistente, a força potente, a gente vê que o ponto em que a barra de ferro é apoiada corresponde ao ponto de apoio, que no caso aqui a gente já viu, né? E as distâncias entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação de cada uma das forças denomina-se braço da força potente, que é o BP, e o braço da força resistente,
que é o BR. Então, presta aí atenção. Força resistente é a caixa pesada, né? A gente tem aqui desse ponto de apoio até a caixa, nós temos o que chamamos de braço resistente, é o BR. E do ponto de apoio até onde vai ser exercida a força, né, que é a força potente, nós temos o braço potente, certo? Então, é isso que ele está falando aí, né, nessa distância. E aí nós temos, olha só, que a aplicação da força potente vai variar conforme a posição do ponto, né? Então, quando se usa uma alavanca, a força potente a ser aplicada depende da intensidade da força resistente e do braço da força potente. Então, funciona assim, olha. Se esse braço potente for maior, né, do que o braço resistente, significa que eu vou ter que fazer menos força para levantar essa caixa aí, por exemplo, né? Agora, se esse braço resistente for maior, né, aí eu teria que fazer um pouquinho mais de força. Então, a alavanca, ela vai funcionar para quê? Para que essa força resistente, ela não precise ser tanta, né, que ela vai aí ajudar a levantar esse peso. Então, numa extremidade, a gente vai ter essa força potente para nos auxiliar aí a levantar o peso, que seria a força resistente, certo? A gente falou aí um pouquinho, né, sobre alavanca e a gente vai ver agora que existem tipos de alavancas no nosso cotidiano, né? Então, essa alavanca ela pode ser classificada aí de acordo com alguns tipos. Então, as alavancas elas são classificadas em 3 tipos, tá? De acordo com as posições do ponto de apoio e dos pontos de ação das forças potente e resistente. A gente observou ali na imagem o que seria, né, cada um desses termos. Então, o primeiro que a gente vai falar, o primeiro tipo, é a alavanca interfixa. Então, na alavanca interfixa, o ponto de apoio está entre os pontos de ação da força potente e da força resistente. Então, você observa aí, por exemplo, o ponto de apoio, que é esse triângulo aqui, né, ele está bem no meio, ele está mais centralizado, por isso ele está entre os dois, interfixo, né? E aí a gente tem a força resistente de um lado e a força potente do outro lado, né? Então imagina aí, por exemplo, uma gangorra, né? Quem nunca brincou aí numa gangorra, né? Que tem nas praças, nas escolas, ela é um exemplo bem clássico do que seria uma alavanca interfixa. Então aquela base da gangorra fica bem no meio, né? Enquanto as crianças se movimentam de um lado para o outro. Então uma faz uma forcinha para a outra subir, né? Enquanto a outra desce e assim por diante. Então você percebe aí, né, que isso é uma espécie de alavanca do tipo interfixa, porque aquele ponto de apoio, aquele ponto de suporte, né, ele está localizado bem no meio entre a força resistente, que é o peso aqui, né, e a força potente, da onde vai ser exercida a força para movimentar esse objeto, certo? A gente tem outro tipo de alavanca, que é a alavanca interresistente, ou seja, a força resistente vai estar no meio. Na alavanca interresistente, o ponto de aplicação da força resistente fica entre os pontos de apoio e de ação da força potente. Então, observa aí, o ponto de apoio agora está numa extremidade, a força potente está na outra extremidade e a força resistente, que é o objeto que eu quero movimentar, está bem no meio, né? Está bem centralizada. Então, você viu aí que na alavanca interresistente, a resistência está no centro, entre o ponto de apoio e a força potente, né? Como exemplo, a gente pode utilizar os carrinhos de mão. Então, você já deve ter visto alguém movimentar, por exemplo, materiais de construção num carrinho de mão, né? O que que acontece? O ponto de apoio vai ser a roda daquele carrinho de mão. A força potente vai ser onde você apoia ali as mãos, né? Para movimentar. E a força resistente vai ser justamente aquele peso, né? A ser carregado, pode ser ali um saco de cimento, por exemplo, areia, né? Enfim, então você observa ali que aquilo representa uma máquina, né? Um tipo de alavanca, um tipo de máquina simples também. Mas a gente tem mais um tipo de alavanca, que é o tipo de alavanca interpotente, né? Uma alavanca, ela é interpotente quando a força potente é aplicada entre o ponto de resistência
e o ponto de apoio. Então você observa aqui o ponto de apoio novamente em uma extremidade, a força resistente em uma outra extremidade e a força a ser aplicada para movimentar esse objeto, né, essa força resistente, está localizada no meio, entre esses dois pontos, né, entre esses dois pontos mesmo, né? Então a gente observa aí como exemplo, nós podemos citar a pinça de sobrancelha, né, que você vai apertar bem no meio para exercer uma força nela. Pode ser também aquele pegador de macarrão, né? Pode ser ainda a vassoura da sua casa. Imagina que você está varrendo a sua casa e você apoia com uma mão na extremidade inferior, onde está a sujeira, né? Você vai passar a vassoura e a força que você vai exercer depende ali da força que você vai aplicar no cabo dessa vassoura, certo? Então ali a gente pode considerar que é uma alavanca interpotente, porque a força, né, a ser aplicada sobre ela vai estar no meio, né, entre essas duas extremidades, certo? Ainda falando, né, dessa alavanca interpotente, a gente vê aí que a distância entre o ponto de resistência e o ponto de apoio é maior, né, que a distância entre o ponto de ação da força potente e o ponto de apoio, né? Então a gente vê aí que a força potente ela está localizada entre, né, a força resistente e o ponto de apoio, certo? Então a gente visualizou aí, vimos, né, sobre os tipos de alavanca, que a alavanca ela está presente no nosso cotidiano e ela pode ser classificada em 3 tipos, certo? A gente vai falar um pouquinho agora sobre plano inclinado. Então o plano inclinado ele não é exatamente algo que vai se movimentar, ele não é uma máquina que vai se movimentar, mas sobre ele irá se movimentar pessoas ou coisas, né? Então, o plano inclinado mais simples possível, ele é formado por uma única peça e não apresenta nenhuma parte móvel. Conforme você observa na imagem, olha, nós temos uma rampa, onde os trabalhadores estão tentando movimentar um bloco, uma pedra, né? E lá ao fundo a gente vê ali as pirâmides do Egito, né, como exemplo. Então, desde aquela época já se utilizava o plano inclinado, né, para facilitar aí o trabalho desses operários, né? Então, imagina que você quer aí, por exemplo, construir uma estrada em uma montanha. Se você construir essa estrada em uma montanha de maneira reta, né, ela pode ficar muito íngreme ao ponto de os carros, por exemplo, não conseguirem se movimentar. Mas esse plano inclinado, ele pode ser sinuoso, né? Então aquela estrada ela pode conter várias curvas, de modo que esses automóveis consigam chegar, né, até o topo dessa montanha. Isso é exemplo de plano inclinado também, né? Esse plano inclinado ele vai facilitar a locomoção, né, por cima ou através dele. A gente tem aí como exemplo também as rampas de acesso, né, aos locais. Se você já observou aí nas escolas, em outros prédios públicos, né, ou até em calçadas, pode existir rampas de acesso para aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, como por exemplo, são cadeirantes, né? Então essa rampa de acesso vai servir para que a pessoa não vá pela escada, por exemplo, para acessar o mesmo nível, né? Mas ela vai pela rampa para acessar melhor ali de uma maneira mais fácil. O que a gente também observa, olha só, é que esse plano inclinado, ele trata-se de uma superfície plana, que vai ser rígida e elevada em uma de suas extremidades. Você está observando aí no caso, olha, um caminhão, né? E para esse operário subir nesse caminhão, ele precisou dessa rampa, certo? Então ele vai fazer uma força para elevar esse carrinho de mão aí, por exemplo, e deixar lá dentro do baú do caminhão. Então a rampa, ela vai ser aí um plano inclinado. E quanto maior esse plano inclinado, né, menos força a gente vai precisar utilizar para movimentar um objeto. Porém, o percurso que a gente vai fazer pode ser muito maior. Então, se um plano inclinado ele é muito inclinado, né, a gente vai fazer uma força maior para subir essa rampa, né? Porém, se a gente diminuir essa inclinação, a gente vai aumentar ali o espaço, né? E aí esse percurso vai se tornar maior. Porém, a força que você vai exercer para movimentar em cima desse plano inclinado, ela será
menor, né? Por isso que em algumas situações a gente observa, né, algumas plataformas, né? Por exemplo, eles podem colocar várias rampas uma em cima da outra para diminuir esse processo, né? Para diminuir aí essa distância. Então, ao invés de fazer um plano inclinado, uma rampa muito grande, eles dividem aí em vários pedaços, né? Intercalando até chegar ao nível que se deseja. Outro exemplo de plano inclinado, gente, é o parafuso. Se você observar o parafuso, ele tem ali várias rodas, né? Vários objetos ali que vão dar voltas, né? E quando você aplica a força nesse parafuso, ele vai se encaixar perfeitamente ali na madeira, por exemplo. Se você observar, nada mais é do que um plano inclinado ao redor de um eixo, né? Então, o parafuso também é um exemplo de plano inclinado. A gente falou aí de alavancas, de planos inclinados e a gente também vai falar aí das polias ou também roldanas, né? Que também estão presentes aí no nosso cotidiano. Você observa aí que as polias, também chamadas de roldanas, são esses objetos aí metálicos, geralmente, né? Você consegue observar aqui, olha, que esse objeto ele vai ter um espaço onde a corda vai passar por dentro dele, né? E ele vai ter um espaço onde vai ser fixado, onde ele vai ser sustentado, né? Então, para que serve esse tipo de objeto? Talvez você já tenha visto ele em construções, né? Em locais onde você passou aí que as pessoas precisavam, né, suspender algum tipo de material pesado. Então, para facilitar o dia a dia dessas pessoas, né, se utiliza aí essas polias ou roldanas. E o que elas são? Elas são dispositivos mecânicos usados para tornar mais cômodo ou reduzir a força necessária para deslocar objetos com um grande peso, né? Então, essas polias ou roldanas, elas vão exercer uma força ali, vão ajudar, né? Vão auxiliar, no caso aí, para você suspender esse peso, né? Esse material, que muitas vezes a força de uma pessoa, de um ser humano, não conseguiria. Então, esse objeto, ele vai facilitar isso, né? Ele vai facilitar aí para que você não gaste tanta energia, né? Não precise de tanta força para movimentar esse objeto, né? Então, essas roldanas ou polias, elas podem ser fixas ou elas podem ser móveis, né? Existem aí algumas que vão ficar fixas em um único local, né? E outras que vão estar se movimentando. Se você aplicar mais de uma roldana, esse trabalho, essa tarefa de suspender um material que é muito pesado, vai se tornar mais simples, mais fácil, né? Então, como a gente vê, o objetivo dessas máquinas simples é justamente facilitar o dia a dia das pessoas, né? Para que elas não gastem tanta energia. E a gente vê que a aplicação, né, desse conhecimento, desses objetos, dessas máquinas simples, ela não vem de agora, né? Ela já tem aí um certo histórico. Então você observa aí que existem relatos históricos que indicam que as roldanas, por exemplo, elas foram aí usadas pela primeira vez por Arquimedes, olha só, desde 212 antes de Cristo, por exemplo, para deslocar um navio. Então, Arquimedes ele foi um matemático, né, que ficou ali pensando como ele poderia movimentar, né, o navio, como ele poderia ali facilitar a construção, né, por exemplo, de algum prédio ou etc. E aí ele pensou, né, em uma forma de facilitar esse trabalho. E aí as roldanas, né, e também as alavancas, elas são aí um marco desde essa época. A gente vai observar agora como funcionam as roldanas, né, ou polias fixas, tá? Você observa aí, olha, que as roldanas fixas, ela tem o seu eixo preso em algum ponto de apoio e, portanto, apresenta apenas movimento de rotação, não sendo possível o movimento de translação. Quer dizer, olha só, aqui eu tenho o peso que representa a força resistente, né? Então, esse objeto aí, ele com certeza bem pesado. Então, o ser humano, ele não poderia carregar sozinho, né, esse peso. Mas, para facilitar, ele vai utilizar aí esse objeto, a roldana fixa, né? Ela pode estar fixa aí no teto, por exemplo, né? E ela vai ajudar, auxiliar aí no transporte desse objeto. Então, ela vai exercer uma força potente. Lembra que a gente aprendeu aí sobre a força potente?
uma força que vai ser exercida aí para movimentar esse objeto. Então, essa força resistente vai subir, né? Conforme a pessoa puxa a corda aí para baixo, tá? O que que vai acontecer? O peso desse objeto, ele não vai diminuir, certo? Então, a força resistente desse objeto vai permanecer igual à força potente, ou seja, a força potente que a pessoa vai ter que fazer para puxar essa corda, né, para movimentar esse objeto, ela vai ser proporcional à força resistente, certo? Então, ela vai fazer essa roldana e ela vai apenas facilitar esse trabalho, né? Esse trabalho aí de suspender esse peso. Então, por isso que se diz aí, olha, que o seu eixo, por estar preso em algum ponto de apoio, né? Um ponto fixo, apresenta apenas movimento de rotação e não vai ser possível um movimento de translação, ou seja, ele não vai girar, né, ao redor de si mesmo, ele vai apenas fazer esse movimento de suspender, né, esse objeto, certo? Então, aí a gente viu o exemplo de uma roldana fixa, tá? Então, o peso ali do objeto não vai diminuir, mas para a gente movimentar aí vai ser facilitado através dessa roldana. A gente não tem só roldanas fixas, a gente também vai ter as roldanas móveis. E aí a gente já observa uma mudança, olha só. Diferente das roldanas fixas, as móveis possuem o eixo livre. Dessa maneira, possuem movimento de rotação e também de translação. Então, você observa aqui, olha, que aquele mesmo peso, ele está aí representando a força resistente, né? Isso quer dizer que ele vai precisar aí ser movimentado, ele vai estar aí resistindo, né? E aí a pessoa colocou não apenas uma roldana fixa, né, que a gente tem essa roldana que está fixada aqui no teto, ela também vai apresentar aí uma força potente, né, vai auxiliar, mas a gente vai ter, olha só, a roldana móvel, tá, que ela também vai exercer uma força potente. E o que que acontece com essa roldana móvel, né? Quando a gente junta ela, né, nesse sistema aí com outra roldana que não é móvel, uma roldana fixa, a gente vai estar dividindo o peso desse objeto, né? Então vamos supor que esse objeto pese 20 quilos, certo? Essa roldana aqui, ela vai sustentar 10 quilos e vai dividir aqui o peso com a outra roldana que vai levantar aqui o equivalente, né, a 10 quilos, tá? Ou seja, essa força que vai ser usada para movimentar esse objeto, né, de 20 quilos, por exemplo, ele vai ser distribuído entre as duas roldanas. Então, nesse caso, vai ser facilitado aí o transporte, né? A gente pode expressar aí esse sistema por uma pequena fórmula, olha, a força resistente, ela vai ser igual aí à força potente dividido por 2, né? Que são aí as duas roldanas, porque a gente precisou aí de uma roldana a mais para suspender esse objeto que é tão pesado, né? Que um ser humano comum não conseguiria fazer de uma forma mais tranquila. Então, quando você usa duas roldanas aí, como no exemplo que nós citamos, né? Você divide, você distribui o peso entre elas, certo? Então, no caso, a gente observou aí que existem roldanas fixas e roldanas móveis, né? Onde a gente pode observar esses exemplos no nosso dia a dia? Talvez você pode observar numa obra, né, que esteja acontecendo aí na sua rua, mas você também pode observar que existem esses objetos em academias, por exemplo, né? Existem lá vários aparelhos que vão ter essas peças justamente para facilitar ali os movimentos, né? A execução dos movimentos naquelas máquinas, ok? Então a gente falou um pouquinho aí sobre essas máquinas, né, simples, que nos auxiliam no nosso dia a dia. A gente viu que existem as alavancas, né? Elas podem ser divididas aí em 3 categorias. Nós vimos aí os planos inclinados, né? Que a gente pode observar por meio de rampas, né? A gente também viu aí as roldanas ou polias que vão auxiliar, vão facilitar aí o transporte de algumas cargas, por exemplo. E todas essas são invenções humanas, né? Que facilitaram
o transporte de materiais, né, muito pesados, facilitou aí o dia a dia das pessoas, né, e contribuiu para um avanço tecnológico, né, um avanço nas construções da humanidade, certo? Eu espero que você tenha aí curtido, tenha gostado da nossa aula e até uma próxima.